Então, nós colocamos, assim, como tema do primeiro encontro, um versículo de Gálatas 6:11, que diz o seguinte: vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho. Nem todas as cartas de Paulo foram escritas de próprio punho, algumas foram ditadas, outras nem de Paulo são atribuídas a Paulo. Mas essa de Gálatas, ele chega a dizer isso: vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho, que é o versículo para nos animar na noite de hoje. Sempre tem um versículo que a gente vai chamar assim o versículo animador. No encontro passado era de que Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não distingue uma pessoa da outra, né? Não julga as pessoas como nós julgamos. Para Deus todos somos iguais. E hoje, vede com que letras grandes vos escrevo de próprio punho. A nossa questão da noite de hoje é quem é Paulo e qual é a importância das suas cartas. O principal para isso, não sou eu que vou falar nesses 15 minutos de quem é Paulo e qual é a importância das suas cartas. Essa questão, penso eu, já foi bem trabalhada com vocês durante todos esses 15 dias, na leitura que vocês fizeram deste livrinho do Sebi, chamado Uma Entrevista com o Apóstolo Paulo. A minha é antiga, chega a estar comida pelas traças aqui, ó. Tem os dentinhos delas ali, né? Então, o que vocês receberam é esse livrinho num documento de PDF, tá? Então, o principal está ali. Não vai ser no encontro aqui, não vai ser numa exposição minha que vocês vão ver isso. O nosso encontro, basicamente, é uma introdução hoje ao Novo Testamento, uma introdução a Paulo e uma introdução às suas cartas. Nós decidimos não entrar de soco em Gálatas, mas de fazer uma contextualização um pouco maior, né? Por quê? Porque Gálatas é uma das cartas de Paulo, está no Novo Testamento, então a gente partir dessa introdução. Até para ir aquecendo o grupo, para quando chegar em Gálatas, a gente já está bem familiarizado com o ambiente virtual, com a metodologia, com os colegas e assim por diante, tá? Então, introdução ao Novo Testamento, eu fiz aqui, elaborei agora à tarde, uma linha muito abreviada do Segundo Testamento, uma linha do tempo, né? Muito abreviada do Novo Testamento. Por que muito abreviada? Porque tem mais coisas, mas deixei ela mais enxuta. O Sebi tem lá na sua página isso aqui, ó, vocês podem encomendar, bem baratinho, vamos ver se enxerga aí. História do Povo de Deus, linha do tempo. É muito importante ter esse material para a gente sempre se situar no tempo. Mas vem cá, em que época foi escrita essa carta? Como é que era a situação do povo naquela época? Qual era o contexto? Quem é que dominava o mundo? Então, se a gente não se acha no tempo, não tem uma linha cronológica, nós vamos ficar bastante perdidos para qualquer interpretação da Bíblia, tá? Às vezes, no afã da gente querer atualizar o texto e ver o que o texto diz para hoje, a gente acaba não escutando o que o texto diz lá para o seu tempo, para o seu povo, para a sua cultura, para o seu contexto. E toda a interpretação, ela é um diálogo nosso com aquele autor, um diálogo do nosso mundo com aquele mundo, um diálogo da nossa cultura com aquela cultura, um diálogo da nossa língua com aquela língua. Então, é preciso voltar ao passado do texto, né? Voltar ao passado do texto não é fugir do presente. Voltar ao passado do texto é fazer uma leitura mais fidedigna do que esse texto dizia lá no seu passado, para aí sim a gente poder fazer ele falar no presente. Então, na minha linha do tempo, partimos aqui do nascimento de Jesus. Então, Jesus nasce mais ou menos no
no ano 4 antes de Cristo, aquilo que se determinou como ano 1, né? E por conta de um erro de calendário, mais ou menos 4 antes de Cristo, da vida de Jesus até os 30 anos, nós sabemos muito pouco. Jesus viveu como um anônimo, como um a mais na sociedade. Tanto é que quando ele começa o seu ministério, as pessoas dizem, mas vem cá, esse não é o filho do José, da Maria, a gente não conhece a família dele, os irmãos dele. Esse guri era daqui, um carpinteiro, de uma aldeia lá de Nazaré, que tinha poucas famílias, que era conhecido de todo mundo. Esse espanto de Jesus sendo um pregador advém do fato dele ter uma vida super normal, como qualquer outro guri, qualquer outro homem daquela época, né? Então, do seu nascimento até por volta dos 30 anos, ele tem uma vida bastante anônima, assim, né? Uma vida igual a de todo mundo. Diz Marcos que lá por volta dos 30 anos, nada é exato aqui, né? Por volta dos 30 anos, Jesus começa a pregar. E dos 30 aos 33, então, ele realiza a sua missão pública. Não que antes já não era missão, a encarnação é uma missão, né? Ser um humano, ser um de nós, ter uma família, ter uma profissão, isso já é uma missão. Eu não concordo muito com aquela interpretação que diz que por 30 anos Jesus se preparou para a missão. Não, isso já era missão, né? Não é uma preparação. A encarnação já é uma missão. Viver junto do povo já é uma missão. Como ele foi em 3 Páscoas, os evangelhos sinóticos mostram 3 Páscoas, que se criou essa coisa do ano 33. Se ele começa por volta dos 30 anos, vai em 3 Páscoas, no ano 33 é crucificado, ressurreição, as primeiras comunidades, e somente no ano 50, com Paulo, é que o Novo Testamento começa a ser escrito. E Paulo nem sabe que está escrevendo o Novo Testamento. Paulo está escrevendo cartas para suas comunidades, tratando da realidade, da vida daquelas comunidades, respondendo aos problemas daquelas comunidades. Né? Paulo não sequer tem consciência de que ele está escrevendo cartas que vão compor o Novo Testamento. No que Paulo se concentra? Aquela linha lilás ali. Paulo se concentra na paixão, morte e ressurreição de Jesus. Nas cartas de Paulo, vocês não vão ler nada assim sobre os milagres de Jesus, as pregações de Jesus, as parábolas de Jesus, os ditos, os feitos de Jesus. As cartas de Paulo tratam unicamente da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que é o grande nó que um judeu tinha que resolver naquela época, né? Porque como é que um cara morto na cruz, para os judeus era considerado maldição de Deus, segundo o livro do Deuteronômio, maldito aquele que é morto na cruz, como é que esse maldito é o Salvador, é o Filho de Deus, é o Messias? Então, Paulo se centra nessa questão do ano 33, tá? E começa ali as suas cartas. Antes de Paulo, nós temos só uma tradição oral. Do nascimento de Jesus até Paulo, nós não temos nenhum livro, nenhuma carta do Novo Testamento escrito. Esse período aqui do ano 4 ao ano 50 faz parte de um período um pouco maior, um período de uns 200 anos, que é chamado período intertestamentário. Por que intertestamentário? Porque o Antigo Testamento já foi fechado e o Novo ainda não foi aberto. Tem um vácuo aí nesse meio, que é chamado de intertestamentário. Como é que a gente sabe desse período? Sabe desse período por outras fontes, por livros que não estão na Bíblia, por pesquisas arqueológicas, pelos historiadores, mas é um período em que ninguém escreveu nada de livro, de carta, de poesia, de cântico que esteja dentro da Bíblia. Tá? São só de tradições orais. Isso é muito interessante porque, vejam, enquanto Jesus falava, caminhava de um lado para o outro,
fazia as suas atividades, as primeiras comunidades, não tem ninguém ali relatando, não tem ali ninguém escrevendo. Isso vai ser escrito muito posteriormente. Né? E Paulo é o primeiro escrito do Novo Testamento. Ah, mas como é o primeiro? Se eu pego a Bíblia e vejo que Mateus é o primeiro. A ordem que os livros estão na Bíblia não é a ordem que os livros foram escritos. A gente tem uma ordem cronológica, e aí Paulo, as cartas de Paulo vêm por primeiro, e tem uma ordem de apresentação, que vai ser Mateus, que não foi ali, vocês já estão vendo no esquema, um dos primeiros a ser escrito. Então, quando Paulo vai falar nas suas cartas no Evangelho, e ele fala do Evangelho, da Boa Nova, de que Evangelho ele está falando? Não é o Evangelho livro de Mateus, não é o Evangelho livro de Marcos, não é o Evangelho livro de João, não é o Evangelho livro de Lucas. É a Boa Nova de Jesus, porque os Evangelhos nem haviam sido escritos ainda. Eu coloquei os outros ali, né? Marcos, mais ou menos por volta do ano 65. Marcos, sim, vai contar lá dos anos 30 em diante. Marcos vai começar o seu evangelho com Jesus adulto. Por volta dos 30 anos, Jesus vai lá se batizar por João, começa pelo batismo de Jesus e a vida pública de Jesus. Né? Depois, lá por volta do ano 85, nós vamos ter Mateus, Lucas e Atos dos Apóstolos, que vão tratar da infância de Jesus. Mas vejam, cuidado, porque o evangelho da infância de Mateus é diferente do evangelho da infância de Lucas. Né? E lá no ano 100, nós vamos ter, por volta do ano 100, o evangelho de João, que vai mais atrás ainda. O evangelho de João vai falar no princípio. No princípio, o verbo, o logos, era Deus, estava em Deus, e esse verbo se encarnou em Jesus, acampou entre nós, se tornou homem como nós. Então, a Bíblia ela é escrita de trás para frente, se vocês vão olhar ali. As cartas de Paulo escreve sobre os acontecimentos do ano 33 em diante. Marcos vai até o ano 30. Mateus e Lucas vão para o ano 4. E João vai lá para o princípio do mundo. Para a gente ver que os acontecimentos ocorrem numa ordem e eles acabam sendo escritos no outro. Eu estou com pouco tempo, vou ter que dar uma acelerada. Cartas de Paulo. Então, aqui tem uma organização, porque tem cartas que nós sabemos que são autenticamente de Paulo, foram escritas ou ditadas por Paulo. Primeira carta aos Tessalonicenses, Filipenses, Gálatas, que nós vamos estudar, e nós vimos ali, de próprio punho ele escreveu, Romanos ele escreveu, Filemon ele escreveu, 1 Coríntios e 2 Coríntios. As cartas deuteropaulinas, deutero significa dois, né? Uma segunda versão, que é a carta aos Colossenses, aos Efésios e a segunda carta aos Tessalonicenses, foram escritas inspiradas em Paulo, foram escritas pela teologia de Paulo, foram escritas por discípulos de Paulo. Conservam alguma coisa da teologia paulina, mas não foram escritas diretamente por ele. E depois tem as cartas pastorais. Cartas pastorais, elas não se dirigem a determinada comunidade, mas sim a determinada pessoa. Também não foram escritas por Paulo, que é a primeira carta de Timóteo, a segunda de Timóteo e a carta de Tito. As cartas paulinas autênticas estão ali por volta do ano 50, as deuteropaulinas, juntamente ali com Mateus e Lucas e Atos, por volta do ano 85, e as cartas pastorais mais lá para o final, junto com João. Tá, e a carta de São Paulo aos Hebreus. A carta de São Paulo aos Hebreus é o seguinte, ela não é carta, ela não é de Paulo e ela não é aos Hebreus. Né? Ela não é carta, ela é um sermão. A estrutura dela não é uma estrutura de carta, é uma estrutura de sermão. Ela tem uma abordagem diferente da teologia paulina.
e ela não se dirige aos hebreus. Passou para a tradição como carta de São Paulo aos hebreus, mas não entraria aqui no conjunto dessas cartas. Isso assim, uma introdução muito rasteira, muito sobrevoo para a gente poder situar ali Gálatas, que é onde nós vamos estudar. Essa a gente sabe que é autenticamente paulina, e no próximo encontro nós vamos nos debruçar sobre o contexto, a estrutura, o tempo de Gálatas. Tá? Bueno, vamos passar para o trabalho em grupo. Tinha mais outras coisas, mas, enfim, no grupo vocês resolvem o que eu ia trazer, alguns versículos para a gente conferir. No grupo, então, vocês vão escolher um coordenador ou uma coordenadora. A gente insiste nisso, porque faz parte da metodologia. Tá? O papel do coordenador é garantir a fala de todo mundo, garantir que ninguém monopolize a palavra. Tá? O principal papel do coordenador é esse. Um relator, o principal papel do relator é pegar o que cada um está pensando, que o grupo decidiu, para depois fazer a relatoria para os outros. E todo mundo no grupo tem o compromisso de zelar pela distribuição igualitária do tempo, para que a gente possa verdadeiramente fazer uma metodologia participativa. Então, chegando no grupo, a primeira coisa que vocês vão fazer é isso, escolher um coordenador e escolher um relator. Não gaste muito tempo nisso para gastar tempo na discussão das questões, mas decidam isso de saída. Né? E aí no grupo hoje, 3 perguntinhas básicas. Tá? Primeira, com as leituras que vocês fizeram na semana, sobretudo essa leitura da entrevista com o apóstolo Paulo, que é uma obra que lá em 1988 Carlos Messias escreveu, imaginando perguntas e fazendo Paulo responder a partir dos textos. Com as leituras da semana, o que eu aprendi sobre Paulo? Então, certamente eu já sabia um monte de coisa sobre Paulo, sobre as cartas de Paulo, mas o que eu aprendi essa semana sobre Paulo que eu não sabia? Essa semana não, essas 2 semanas, né? 15 dias a gente teve. Então, aqui é para debater sobre isso. Como vai ser pouco tempo, infelizmente, vocês vão ter que ser meio sucinto, né? Aprendi 2 coisas, 3 coisas, né? Isso e aquilo. Pergunta número 2. O que mais gostamos e o que consideramos atual nas cartas de Paulo? Do que eu mais gostei? Eu gostei daquela parte que diz que Paulo, tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu considero atualíssima o conteúdo da questão, número tal ali. Isso é muito atual. Então, a primeira, o que eu aprendi sobre Paulo. A segunda, o que eu gostei e o que eu considero atual. Terceiro, que dúvidas e questões eu tenho sobre Paulo e suas cartas. Possível que durante a semana, estudando sobre Paulo, teve coisas que eu não entendi, porque eu não tenho certeza que eu entendi, coisas que ficaram meio enuviadas ali, que não consegui saber se é isso mesmo ou não. E, então, as dúvidas e as questões não precisam ser respondidas no grupo. Tá? Tragam as dúvidas e as questões para o grande grupo, para o nosso plenário, se não der, para o próximo encontro, para a gente tratar. Não é que precisa responder a questão, precisa elaborar a questão. Pessoal, podemos começar, então? Vamos na ordem, né? Grupo 1, grupo 2, são 8 grupos. Grupo 1, já temos o relator aí? Oi, Eliezer. Oi. Diga. Eu só não anotei antes as perguntas que eram, só botei as respostas aqui do grupo. Tá, a primeira é o que... O que nós aprendemos. Aprendemos, tá. Então eu vou... A segunda, o que gostamos e consideramos atual.
A primeira, como é que é? O que aprendemos? Tá? Deixa eu só anotar aqui para ser mais fácil. A 2, o que nós gostamos e consideramos atual. E a 3, as nossas perguntas, nossas dúvidas. A 2 é o que gostamos, tá? Gostamos e consideramos atual. Colocar todas as três? Todas as três. A gente vai ouvir os 3 grupos e depois debater. Então, assim, durante a explanação dos grupos, pessoal, convido todo mundo a ir anotando o que chamar atenção nos grupos para a gente debater em cima daquilo que os grupos trouxeram. Pode começar. Quanto à primeira, o que aprendemos? As diversas prisões de Paulo, a mudança de vida de Paulo, que era perseguidor e passou a ser divulgador dos cristãos, a mesma intensidade que defendeu o judaísmo fez com o cristianismo, postura fundamentalista no judaísmo que mudou pelo testemunho dos cristãos. Paulo era um homem preparado, gostava de ler os textos bíblicos, tinha esse espírito bom com ele. Ao se encontrar com Jesus, compreendeu a mensagem. Paulo não aceitava receber salário pelo seu trabalho. Essa é a primeira questão. Já a segunda, Eliezer. O que gostamos e consideramos atual? O testemunhar que o evangelho é a graça pura, acesso ao evangelho não depende de dinheiro, questão de trabalho que era para mulher, escravo, e Paulo mudou esta compreensão. A partir do Antigo Testamento, Paulo teve um novo olhar. Estamos sempre em conversão. Paulo foi um grande divulgador da Boa Nova, do Evangelho. Terceiras dúvidas. A primeira, se Paulo era casado ou não. Na fraqueza, a gente se sente forte. Como entender isso? Espírito que age nas comunidades. Para Paulo, a lei mata, oprime, exclui. Espírito da vida que vivifica. Paulo não era conivente com a opressão romana. Ele era judeu romano, mas não era conivente com a opressão romana. Como explicar que as cartas autênticas são diferentes das atribuídas a Paulo? Como explicar as atribuídas a ele terem tons, as atribuídas a ele terem tons machistas? Eu lembro Timóteo, Colossenses e Efésios. Para tirar libertar, digamos, Paulo de uma visão que ele tem que é a visão que muitos têm de machista. Ele não é isso aí. O outro ponto é a explicar a conversão de Paulo a partir das cartas dele, e não de Atos capítulo 9, que é uma visão, a gente tem a visão da carta, a conversão dele a partir das cartas, a partir do que ele escreveu. Seria isso no grupo. Se alguém mais quiser complementar, só faz favor aí. Bem, obrigado. Grupo 2. Bom, vou tentar começar a falar aqui. Nós, no nosso grupo, estava Beto, Marilene, Marlene, Ana Lorena, Terezinha, Íria e eu e a Carla. O que aprendemos sobre Paulo? Bom, muitas coisas, né? Porque ele foi uma pessoa que, assim que ele se converteu, que ele fez a experiência de Deus, ele foi fundo na questão. Primeiro, ele se preparou. Essa foi uma das novidades para mim, que geralmente os padres falam assim: Paulo caiu do cavalo e já começou a pregar e levar a boa nova para as comunidades. Na verdade, ele foi se preparar, ele ficou 13 anos de preparação na escola de Gamaliel, e depois de bem preparado que ele começou, então, levar a boa notícia e fazer as mudanças necessárias. Ele se assumiu praticamente como escravo, se diminuiu na posição que ele tinha diante do próprio Império Romano, né, por ser cidadão do Império Romano, e assumiu a realidade concreta. Ele foi lá para as bases, onde que realmente precisava de pessoas do estilo dele mesmo, né? Ele teve o fracasso em Atenas, né, quando ele enfrentou lá
o poder da Grécia, e daí, a partir desse momento, ele começou a trabalhar mais nas comunidades, não ir mais para os grandes centros, né? Então, uma vez, um teólogo que no grande centro sempre vive mais a presença do demônio, né? Então, é melhor sempre trabalhar mais nas periferias. E ele trabalhava para se sustentar, e porque ele não queria ser pesado para ninguém. Eu acho que mais do que ser pesado, para se sentir livre para fazer e levar aquilo que realmente tinha que levar, né? Porque hoje nós vemos, eu estou misturando um pouco as questões, hoje nós vemos que os padres, as paróquias, não conseguem falar realmente o que deveriam falar de Jesus Cristo, porque estão atrelados ao poder e precisam desse poder para se manter, né? Aquelas velhas estruturas, aqueles elefantes brancos que precisam de muito dinheiro, e quem tem dinheiro é os ricos, né? E esses são o peso dentro das comunidades, geralmente. Que mais que... Verdade verdadeira. Verdade verdadeira. É o que a gente está vendo. Tem uma questão também que a Marlene levantou lá no grupo, que achava assim, para nos ajudar a compreender, não é bem uma dúvida, mas um desafio, uma questão que foi levantada. Os escritos de Paulo sobre as mulheres. Na verdade, assim, o que é de Paulo realmente? A gente conversou um pouquinho nisso, porque é muito estranho, às vezes, como a mulher é vista ali em algumas cartas de Paulo. Talvez uma questão para ser aprofundada. E o seu Beto também levantou a questão assim, da organização das comunidades. Como Paulo, ele estava nas bases, ele estava junto às bases, se preocupava, mesmo essa posição, né, de ser fabricante de tendas. E hoje, será que a nossa igreja, nossas comunidades, a gente não está distante das bases? É uma questão que foi levantada lá no grupo. Bom, São Paulo se comentou sobre a vida dele, que ele nasceu em Tarso, com uma família adinheirada, com dinheiro abastada, muito, passou sua vida estudando, uma boa parte era culto, tinha conhecimentos, falava diversas línguas, foi uma pessoa radical, ele foi fiel a Deus durante tanto quanto no judaísmo, como logo depois no cristianismo, tá? E passou de perseguir os cristãos a converter-se ao cristianismo. Se passou de perseguidor a seguidor. Tá? Mais ou menos isso aí que foi destacado. Na segunda questão, gostamos da conversão dele. Na sua conversão, do processo de conversão, ele sempre foi fiel a Deus. Foi fiel a Deus quando era seguidor no judaísmo e logo após no cristianismo. Tá? Ele teve muita coragem para levar a palavra de Deus. E tu é ou não é? Isso foi colocado por uma pessoa, que ele foi fiel a Deus, então ele sempre dizendo e levando a palavra para o povo, a boa nova de Deus. Se destacou também o trabalho para dar o exemplo, tá? Deus tocou o coração de Paulo, tá? O converteu. A experiência de conversão de Paulo, eu acho que tocou muito. Nos ensinou a ter uma atitude aberta para mudar, para abrir para a graça, tá? Abrir a graça de Deus que nos modifique. Nos ensinou isso aí, tá? E eu acho que, não sei, uma pergunta que eu consegui apontar é se a cegueira dele, no acidente que teve no caminho, é uma cegueira real ou é uma cegueira, não me sai a palavra agora neste momento, fictícia não, mas é usada como... Decorativa. Não é. Metáfora. Simbólica. Metáfora. Simbólica.
Tá? Não sei se o grupo quer acrescentar alguma coisa a mais, mas eu acho que foi isso aí. Bem, obrigado. Grupo 4. O grupo 4 estava eu, Neila, Marizane, Diácono Leudo, do Pará, Nisiane, de Tocantins, e eu vou tentar não repetir muito aquilo que já foi várias coisas falado. O que aprendeu que Paulo, o evangelizador insistente, enfrentando grandes desafios, né? Foi preso várias vezes, arrumou muito conflito, parecia ser uma pessoa de difícil convivência, conseguiu muitas intrigas e conflito com os 12, então uma pessoa muito radical. Pela mudança, aprendeu também a questão da mudança do nome, que é aquele conceito de que ele tinha o nome, de repente ele caiu ali, mudou o nome, era Saulo, virou Paulo, né? A história que foi contada, que esse processo de ter os dois nomes foi uma novidade. A sua briga com Paulo, com Pedro, que levou até uma ruptura, né? O fato dele ser uma pessoa persistente, sem medo de falar a verdade, por isso ele era muito livre, positivo nas suas afirmações, não era um peso para as pessoas, trabalhava com o seu próprio sustento, foi falado. A radicalidade dele o tornava muito insuportável, e às vezes, mas também, por outro lado, ele revia suas posições, voltava atrás, se autocorrigia, era um apaixonado e apaixonante pelo evangelho, né? Uma pessoa firme naquilo que ele pregava. E uma das coisas que deu para aprender também é o fato dele ser a pessoa que é capaz de se autoavaliar e de mudar os seus conceitos, trazendo isso para a atualidade, é o fato de que muitas vezes a nossa igreja ela resiste às mudanças, né? A rever conceitos e mudanças em relação ao seu próprio jeito de caminhar. Então, o que nós consideramos atual, né? Mais uma vez, os desafios que a igreja enfrenta no processo de evangelização, ela tem que passar por um processo de autoconversão. Acreditávamos que bastava se batizar para essa conversão, mas o documento, né, ele fala tem um documento que fala da conversão pastoral e diz que tem que estar num processo permanente de conversão, né? Isso Paulo nos ensinou pela própria forma como ele vai mudando os seus conceitos. E assim como Paulo levou o evangelho para os outros, ele deve ser levado também para dentro da igreja, é um grande desafio. A liberdade que a conversão deu ao Paulo, um homem de posse que também despojou-se dos seus bens, enfrentou grandes filósofos na Grécia sem medo, né? Com muita segurança. Hoje a nossa igreja, a questão da nossa igreja estar dividida hoje, né? E temos aí um grande líder como o Papa Francisco, que ele faz proposta de lutarmos contra as amarras e esse distanciamento dos outros, mas ainda há uma grande resistência na base conservadora da igreja. A questão da mulher, de Paulo também, né? Como o jeito de lidar com as questões da mulher, engajando-as na cooperação da evangelização. Então, assim também é o Papa Francisco, que tem uma atenção especial ao papel da mulher como discípula e missionária na vida da igreja. E aí as dúvidas e questões em relação às cartas autênticas, né? Por que Hebreus era conhecido como cartas? Conhecer o contexto da época, o protagonismo das mulheres, então aprofundar um pouco nisso, destacar a liderança das mulheres, né, em contraposição aos textos machistas atribuídos a Paulo. Será que ele também tinha essa posição ou não? A dificuldade de se colocar no contexto da época, às vezes a falta de conhecimento do contexto da época para poder fazer uma boa interpretação, se situar no tempo para compreender a posição de cada um, né? E o que tem ajudado bastante é esses textos de apoios que vêm ajudando a esclarecer muitas dúvidas também. Não sei se alguém quer contribuir alguma coisa aqui que eu não falei. Pessoal, os próximos grupos, vamos tentar fazer isso, tá? Assim, o que já foi batido, a gente não repetir.
tentar trazer coisas novas, por conta do tempo que nós temos. Grupo 5, por favor. Vocês têm controle de quem eram os grupos? Hein? Como ninguém falou, eu não sei, não guardei qual era o nosso grupo. Não sei se foi o nosso. Em todo caso, faltam 3, 4 grupos, então... Sempre aparece, o primeiro número que aparece. O meu era 7. O nosso era 8, Hildo. Nossa, era o 8. E o 6, quem era o 6? Tá, em todo caso, eu falo agora, se o 5 for outro, fala depois, ou o 6, então. No nosso grupo estavam Maria do Carmo, a Marina, a Neide, a Íria e eu. Então, quanto à primeira questão, um destaque foi que Paulo, ele anunciou Jesus, enquanto Jesus, né, anunciava o reino, Paulo anunciou Jesus. Depois, ele correu o mundo romano, organizando comunidades, pequenas comunidades, como pequenas células igualitárias, radicalmente igualitárias, com protagonismo das mulheres. Inclusive, foi lembrado pela Maria do Carmo que este é o coração da carta aos Gálatas. Já não há judeu nem grego, nem livre nem escravo, e nem macho e nem fêmea. E depois vimos então que o Paulo, embora judeu, ele é de uma cultura muito aberta, porque ele era da diáspora, da diversão, então ele tinha muito contato com a cultura grega em Tarso. Ele trabalhava em equipe, este foi um outro destaque, né? Por isso até as cartas ele escrevia em equipe. Ele elaborava a síntese, depois editava para alguém que escrevesse. Um outro ponto na primeira questão ainda foi que ele foi um missionário itinerante, visitou muitos lugares, e que, uma vez convertido, ele fez a opção pelos pobres, já que ele era de classe média, e identificou-se com os pobres, especialmente através do trabalho, e evangelizava a partir do mundo do trabalho. E duas coisas que só estão no livro de Atos dos Apóstolos: ele era, segundo Atos, Paulo nunca faz referência a isso em suas cartas, ele teria sido cidadão romano e feito estudos em Jerusalém. Quanto à segunda questão, lembramos que a realidade da época era muito parecida com a realidade de hoje, né? O povo sempre na pior, enquanto as elites no poder fazem de tudo para explorar o povo. Um destaque foi também que Paulo, por ser uma pessoa desapegada, né, da sua condição social, e fez a opção radical pelos pobres, pelo mundo do trabalho, ele passou por muitos sacrifícios, e por isso também incomodou muitos interesses, por isso foi perseguido. Paulo, ele foi um homem de grandeza, embora sem conhecer Jesus, foi um gigante, como apóstolo das nações. Foi preso, lá converteu o escravo Onésimo, quer dizer, evangelizava até mesmo preso, porque como numa das cartas pós-paulinas, diz que a palavra, ela está livre, não está presa. Então, o corpo possa estar, né? Então, ele tinha uma cultura bastante aberta, variada, falando aramaico, que era a língua da família dele, judaica e grego, inclusive usou sempre a Bíblia grega, né, para os escritos e para a evangelização. Nas cartas ele sempre cita a Bíblia grega, nunca a hebraica. Um destaque que foi bastante conversado é a questão da solidariedade com os pobres, através do trabalho. E, nesse sentido, ele foi contra a orientação de Jesus para ser fiel a ele. Jesus diz que o missionário não deve trabalhar, ele tem que ser sustentado pelo trabalho missionário. E Paulo dizia, não, eu faço questão de trabalhar. Aí que Jesus me perdoe, mas para ser fiel a ele, no mundo em que eu estou, Jesus não estava nesse mundo, para ensinar o evangelho de Jesus, convém trabalhar. Então, nesse sentido, ele fez essa grande opção. E, por fim, no ponto 2, que então houve uma divisão de trabalho. Pedro
com os judeus e Paulo para a missão junto aos gentios. E o terceiro ponto, concluindo, não levantamos muitas coisas, apenas de que Paulo foi, nas cartas autênticas, alguém que organizava comunidades radicalmente iguais, acolhedoras, e então o que precisamos trabalhar é resgatar o protagonismo, especialmente das mulheres, na prática pastoral de Paulo, e desconstruir os 2000 anos de catequese apresentando um Paulo machista e escravocrata. Então, esse é um grande desafio, que é um trabalho pesadíssimo que temos, porque no senso comum, Paulo é machista e é escravocrata. Como é que desconstruir essa perspectiva de Paulo? Beleza, obrigado, grupo. Grupo 6, então. Grupo 6, nós éramos só 3, a Alcione e o Murilo, e eu. Tá. Muitas coisas já foram contempladas nos outros grupos, mas igual, a primeira questão que eu aprendi de Paulo, você falou que aprendemos que ele foi circuncidado no 8º dia, que ele era filho de hebreus, da tribo de Benjamim, e que ele, de perseguidor da igreja, se transformou em seguidor de Jesus depois da sua conversão. Também aprendemos sobre a sua profissão, que era uma profissão de família, fazer tendas, como sucessor do trabalho do pai. Também que já se falou que ele não vivia às custas das comunidades, senão que ele trabalhava para se sustentar. Também aprendimos que ele estudou muito, apesar de que já sabíamos que ele tinha estudado muito, mas não ao ponto de ser como um rabino, um doutor da lei, apesar de nunca ter sido chamado de rabino. E a questão 2, se falou do que naquela época, como agora, não eram comunidades perfeitas, que tinham seus problemas, suas dificuldades, também de origens diferentes, e que a fraternidade se apresenta como uma necessidade naquela época como hoje também, porque o necessitado é o centro do Evangelho de Cristo. Que os desafios são muito parecidos com a época atual, e os desentendimentos também que haviam, que a gente também encontra nas nossas comunidades. E o Murilo falou que a circuncisão, que Paulo fala na circuncisão, que não vale de nada naquele contexto, que tem muito a ver com a nossa igreja hoje, que em vez de pregar um evangelho de liberdade, escraviza as pessoas, tendo elas presas a dogmas, a religião, que oprime. E também se falou da divergência que tiveram Pedro e Paulo na acolhida aos gentis, sendo seguidor de Jesus, que sempre acolheu e que sempre amou e não fez acepção de nenhuma pessoa. Vemos como ainda hoje muitos grupos conservadores de nossas igrejas todavia estão fechados e muitas pessoas ainda hoje são discriminadas. E a terceira questão das dúvidas, se falou muito também da questão das mulheres no nosso grupo, como até ainda hoje se toma o pé da letra sem tomar, como é que se diz? Sem ter em vista o contexto, que se vê muita discriminação contra as mulheres, que assustam.
outra das dúvidas era sobre quando Paulo fala sobre as obras da carne. Murilo falou que gostaria de que se aprofundasse um pouco nisso, sobre o que é as obras da carne. E também sobre a vinda do Senhor, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses, que havia muitas pessoas que acreditavam que Jesus voltava pronto, por isso também não queriam trabalhar. E pergunta se Jesus também, Paulo também esperava que Jesus voltasse pronto? É uma pergunta, né? Não sei se alguém do grupo quer complementar algo que eu não falei. Eu queria só acrescentar aqui, fazer só mais uma... no sentido dessa obra da carne, né, essa questão, se ele está falando de toda a humanidade, né, se ele está falando do corpo humano, né, se está falando de matéria física, né, no sentido da circuncisão, ou a natureza humana pecaminosa. Só isso, eu queria colocar no grupo, mas não deu, né? Beleza, obrigado. Grupo 7. A Lucila, Eliezer, Padre Valdeci, seu Edson e Cleusa. Eu acho que a maioria das coisas já foi dita, mas eu vi aqui que uma das concepções era ver o cristianismo como liberdade. E também, assim, o que nos chamou a atenção também é a conversão, que deixando de ser fariseu para se tornar cristão, e fazia um diálogo entre o mundo grego e judeu, né? A importância ali, a número 2, a importância da valorização das mulheres na ação do ministério da igreja. E também a enculturação, falar a língua do povo, a linguagem atualizada, né? A liberdade de expressão, falava da cultura dentro da cultura do povo. E acreditava no evangelho em qualquer língua ou cultura. E também a liberdade cristã. Sentia-se à vontade como pregador do evangelho. Centrava a sua fala, sua pregação, dentro da realidade da época. E a número 3, que a maioria já foi também citado, né? De onde Paulo aprendeu o evangelho? Quem deu a ideia que deveria trabalhar o evangelho? E aí, Eliezer, eu deixo para ti, o seu Edson, comentar, porque o padre Valdeci, a Lucila estavam sem microfone, né? Que a minha internet caiu. Eu só voltei quando você já estava no grupo. Não sei se vocês têm mais alguma, ali no número 3, ou outras questões também. Deixo contigo. Tá bem, alguém do grupo gostaria de falar? Também chegou no finalzinho, a Meirane chegou no finalzinho, faltavam alguns minutinhos, assim, mas ela participou também. Não sei se o grupo quer complementar. Não? Bueno, o grupo 8 já foi, então, né? Que era o grupo ali do Hildo. Eu creio que era o 8. Pessoal, nós já estamos com o tempo mais que estourado, né? Nós tínhamos colocado como limite 21h30, não conseguimos ser fiel ao nosso horário, vamos nos ajustando e melhorando no percurso. Vamos deixar o debate, então, para os grupos do WhatsApp e também no início do próximo encontro, acho que dá para retomar algumas dessas questões. Só quero encaminhar rapidamente, assim, para o próximo encontro, ler o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Tem no material que eu já coloquei ali no grupo de vocês. Tá? Ler o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos vai tratar do Concílio de Jerusalém. É um pouco assim o pano de fundo para a gente entender também a carta aos Gálatas. Tem outras dicas, que é ler a introdução das cartas de Paulo, que as nossas Bíblias, Jerusalém, Pastoral, as outras aí, trazem.
E uma série de conceitos chaves que nós iríamos trabalhar no encontro, eu achei que não ia dar tempo e não ia dar mesmo, mas para a gente ficar atento como é que eles vão aparecer nos nossos próximos encontros ali. Joguei alguns: lei, graça, fé, justificação, missão, pecado, evangelho, liberdade, nova criação, salvação, amor, cruz, assim por diante. Mas o central do encaminhamento é todo mundo ler o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vejam, é uma tarefa bem menor do que foi essa semana. Essa semana, a primeira foi ler o livro inteiro aqui da entrevista do Paulo. Quem não leu o livro inteiro tem duas tarefas: ler o livro inteiro e ler o capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Só para finalizar, aqui eu colocaria uma oração de encerramento, uma oração africana bem curtinha, para a gente descansar nesse final de dia, tá? E dizer que foi lindo estar com vocês, com todos. Beijo a todos e até o próximo encontro. E nos despedimos fazendo essa oração. O Senhor te abençoe, Ele encha teus pés com dança e teus braços com poder, teus olhos com sorrisos, teus ouvidos com músicas e tuas narinas com aromas. Ele enche a tua boca com júbilo e teu coração com alegria. Ele te dê forças para seres um reflexo da esperança. Então, com essa oração, nós nos despedimos. Uma boa noite a todos.